Esse vídeo saiu no TikTok há pouco tempo e tomou conta da internet em questão de dias. Quem gravou foi um segurança de plantão num museu no Cazaquistão. Era por volta das 19h30, quando ele e os colegas estavam de olho nos monitores de vigilância. Uma noite comum, sem nada fora do roteiro. Até o momento em que um deles apontou para uma das telas. Құрам жабық тұр, иә. Сіз шынап қот жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа, көрінгенде сіздің есіңіз шығады деді. Оны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. Dentro do museu, caminhando devagar pelos corredores, havia uma figura, branca, semi-transparente, com forma humana. Não correu, não sumiu de repente. Só andou, como se soubesse exatamente onde estava indo. Os seguranças pararam tudo. Ninguém conseguia explicar o que estava vendo. Nenhuma pessoa tinha entrado no museu. Nenhum funcionário estava naquele corredor. A conclusão deles foi direta. O museu estava assombrado. E olhando para esse vídeo, fica difícil argumentar contra isso. O que você acha que apareceu nessa gravação? O próximo vídeo de hoje veio do TikTok, postado por um usuário chamado Able3E. Segundo ele, as imagens são de uma câmera de segurança na casa de um amigo em Waco, no Texas. Era tarde da noite, e por um bom tempo, a gravação não mostra absolutamente nada fora do comum. O quintal vazio, a escuridão, o silêncio, até essa coisa aparecer. No canto do frame, uma figura de aparência humana atravessa o quintal, pálida, de contornos definidos o suficiente para não passar despercebida. Ela cruza a imagem e some. O tempo todo foi questão de segundos. O vídeo corta logo depois, sem continuação, sem explicação, sem contexto adicional. O que existe é um detalhe na descrição da postagem original. A hashtag usada foi GhostGirl. Mas olhando as imagens, é difícil confirmar se a figura é feminina ou não. O que dá para notar é que ela parece vestir algo solto, parecido com uma camisola. Sem mais informação, fica impossível fechar uma conclusão. Mas uma figura sem origem aparente, caminhando pelo quintal de uma casa no meio da noite, já é suficiente para fazer esse vídeo grudar na cabeça. O que estava se movendo ali naquela noite? Uma mulher japonesa relata o dia em que estava se divertindo com as suas amigas do trabalho, quando uma delas notou detalhes bem estranhos nas suas fotografias. Era uma mulher desconhecida, que por algum motivo assustador apareceu não só em uma, como em diversas fotos, sem nenhuma explicação aparente. A história acompanha Rie Nishikawa, uma enfermeira que durante uma entrevista relembra o dia em que estava bebendo em casa com as suas duas novas amigas do trabalho, e enquanto elas conversavam e se divertiam, uma delas começou a olhar para os retratos, que contava com algumas fotos antigas de Rie. Inicialmente, a Rie acredita que não seria nada demais, e que ali era apenas uma mulher aleatória esperando algo, o que é o mais óbvio a se pensar. Isso se por algum acaso, aquela pessoa não tivesse aparecido nas outras fotografias da Rie. E mais uma vez, ao olhar no fundo do cenário, podemos ver a mesma mulher que parece estar olhando em direção à câmera. A amiga de Rie até a questiona se ela conhecia aquela pessoa. E bem, a resposta é não. Em uma terceira foto é possível ver a pessoa de uma forma ainda mais clara. E até mesmo quando a Rie foi checar as selfies do seu celular, aquela coisa aparecia. Por algum motivo sem explicação, aquela figura assustadora aparecia em quase todas as fotos da Rie, e foi pensando nisso que tentaram descobrir se aquilo aconteceria novamente, caso tirassem novas fotos da Rie naquele momento. E o resultado foi esse aqui. A primeira não apresenta nada de estranho.
ってちょっと泣きそうやもんなかなかはいチーズいけたどう E nem mesmo a segunda fotografia apresenta algo fora do normal. Mas, posteriormente, perceberam que apesar da figura não aparecer nessas novas fotos, ao olhar atentamente para o reflexo da capa do celular, podemos ver a figura de uma mulher, que ao considerar o ângulo que ela estava aparecendo, não seria possível que o reflexo fosse da pessoa que está filmando, visto que ela está claramente em outra direção. Então, quem seria essa pessoa? E é no fim da entrevista que a Rie revela algo que parece ter relação com todos esses acontecimentos. No hospital onde ela trabalhava há cerca de 2 anos atrás, havia uma paciente que estava sob os seus cuidados. Era uma jovem com cerca de 20 anos. Já estava internada há bastante tempo. Ela sofria de... E acabou que em um certo dia, ela se no banheiro. E foi aí que a Rie começou a pensar se esses acontecimentos poderiam ter relação com essa jovem, pois, de algum modo, tinha uma certa semelhança na aparência. No fim, isso era apenas uma suposição da Rie. Mas fica a assustadora dúvida. Será que o espírito daquela paciente, que havia terminado de uma forma trágica, permaneceu presa a algum ressentimento ou apego ligado a este mundo? Moradores de uma região isolada relatam ver uma mulher caminhando durante a madrugada. Todos descrevem a mesma coisa. Ela teria pés de bode. No começo, parecia apenas confusão, até que uma câmera de segurança registrou algo que deixou todo mundo em choque. Até hoje, ninguém descobriu quem era aquela mulher, nem de onde vinha, nem para onde ia. O vídeo da câmera de segurança continua circulando, e os relatos, vez ou outra, ainda aparecem. Alguns dizem que ela só aparece em noites de lua cheia. Outros juram que já a viram sumir no meio da estrada, como se tivesse sido engolida pela escuridão. E você, acredita que era uma pessoa de verdade, ou algo que a ciência ainda não consegue explicar? Imagine ficar sozinho em uma mansão dentro de um cemitério e ver algo se mover atrás da cortina. No dia 26 de outubro de 2024, o canal The Bearded Explorer decidiu levar o medo ao limite. O desafio: explorar sozinho durante a noite uma mansão vitoriana abandonada que fica exatamente no centro de um cemitério. Caminhando entre as lápides e capelas em ruínas, o isolamento é total. Ao cruzar o local, o ar muda, um cheiro forte de decomposição e uma arquitetura que mistura o doméstico com o fúnebre. Portas altas e corredores que parecem capelas. Mas o silêncio pesado não dura muito. Okay, I'm gonna get out of here. Honestly, the goosebumps in here are horrible. These doors are lovely. Look how thick they are. Oh God, what the fuck is that? That actually sounded like there was someone upstairs. Hello? Okay, that was horrible. That actually sounded like there was somebody walking around upstairs. Hello? Oh, I don't like this. I really don't like this. I'm sorry, I'm not talking much. Oh my God, the mirror. The mirror just frightened the life out of me, and there's a blimmin' loft hatch up there as well. Hello? O aventureiro congela. Ele sabe que deveria estar completamente sozinho, mas a casa parece estar acordando. Mesmo com o instinto gritando para ele sair, ele decide investigar o fim de um corredor abafado.
e é lá que encontra o banheiro. No silêncio mortal, sem qualquer corrente de ar, o impossível acontece. I can't go out there. You can see the old flint wall up there. Look, that's really cool. Wow. Okay, well, I think this is the last room. I think it's like a cupboard or something. Oh, no, it's the bathroom. Oh, fuck. A cortina do box começa a se mover, como se algo estivesse ali escondido, apenas esperando o momento certo para se revelar. Nesse momento, o pânico vence a curiosidade. Sem olhar para trás, ele abandona a mansão e cruza o cemitério em disparada. Do lado de fora, no frio da noite, a certeza é uma só. As histórias de assombração daquela casa não eram apenas lendas. Algumas presenças simplesmente não aceitam visitas.